mais um episódio do It's All About Him. É tudo sobre ele podcast. Quero agradecer a você que tem acompanhado aqui conosco todos os episódios anteriores, essa construção deste lugar onde nós temos falado tantas coisas sobre ele. E hoje, nesse episódio especial, nós temos aqui comigo eu, a host, e a minha Capibara. Bem-vindos, bem-vindos. Quero já pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E vamos lá, né? Hoje, vocês estão vendo aqui, é eu, myself e Irene. Quem já assistiu esse filme, é muito legal esse filme com Jim Carrey. É Me, Myself e Irene. É eu mesma e a Irene. No caso, eu mesma e a Cap. É, gente, eu trouxe a Cap aqui mais para me dar uma coragem, né? Um encorajamento para estar aqui sozinha gravando. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o meu testemunho. Quando eu me preparava para estar gravando esse podcast durante algumas semanas atrás e hoje principalmente, eu fui muito encorajada com a voz de Deus me dizendo, através de várias maneiras: vai, filha, vai lá falar do seu testemunho, vai falar do que eu fiz na sua vida, vai contar a sua história. E eu gosto muito do texto de João. Cap, excuse me, Cap, que agora a gente vai ler a Bíblia, ok, Cap? Eu gosto muito do texto de João 4, onde Jesus encontra a mulher samaritana no poço. E nesse encontro, Jesus não a julga, ele não a condena, mas ele revela algumas coisas sobre a vida dela e ela fica maravilhada por ter encontrado alguém que se importasse com a história dela. E o que essa mulher faz quando ela sai desse encontro? Ela volta para a cidade dela e ela começa a anunciar o que ela tinha experimentado. E por causa dessa atitude ousada desta mulher, toda aquela cidade pôde ouvir e receber da salvação, porque Jesus passou alguns dias ali ministrando por causa da coragem dessa mulher em compartilhar, em dar o seu testemunho. E hoje, quando eu estava aqui olhando no meu celular algumas mensagens, passando ali por alguns stories, eu também fui encorajada por um stories de um amigo. E ele dizia: conte o seu testemunho para você mesma, para você lembrar de tudo que Deus fez na sua vida. E é sobre isso. A própria palavra, ela foi toda escrita através de histórias contadas de pessoas. Imagina isso, que Deus maravilhoso esse que nós temos, que escolheu contar a história dele, escrever a história dele, dos planos dele, de tudo que ele fez e de tudo que ele ainda vai fazer através de pessoas. Imagina se esses homens e mulheres do passado que estão aqui nesse livro não tivessem registrado os acontecimentos, os testemunhos das coisas que aconteceram naquela época, nós não teríamos este livro, nós não teríamos a Bíblia, que é o nosso guia para tudo, a lâmpada, a luz para os nossos pés. Amém? E é isso. Hoje eu vou estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida e quero te convidar a pensar um pouquinho também sobre a sua história. Você já parou para pensar e lembrar das coisas que Deus fez na sua vida? Hum, às vezes você pensa, ninguém vai querer ouvir nada da minha história, é insignificante. Será mesmo? Será mesmo? De onde que o Senhor te tirou? Quais foram as transformações que Deus fez na sua vida? Eu acho que o Senhor se importa com a nossa história. Lá em Salmo 139 diz que Ele nos formou no ventre da nossa mãe e Ele escreveu todos os dias da nossa vida no livro. Ele já sabia de tudo que a gente ia viver.
E eu creio que quando a gente compartilha, quando a gente conta a nossa história, a gente encoraja, a gente ativa fé, a gente ativa ousadia e entre muitas outras coisas que faz parte da nossa história no coração do outro. Então eu quero te encorajar a ouvir a minha história, mas também a testemunhar para as pessoas ao seu redor aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? É sobre isso, é sobre ele, mas é sobre o que ele fez em nós. Amém? Então, Cap, vem cá que nós vamos ficar bem à vontade aqui neste sofá, vamos bater um papo. Ah, e eu tô olhando ali para minha TV, vou marcar meia hora desse podcast, hein, gente? Vai ser meia hora de testemunho, porque nós vamos fazer uma série de pequenos episódios como esse, onde eu vou estar falando pouquinho por pouquinho, que vocês não dão conta, gente. Vocês não vão dar conta se eu ficar aqui contando tudo de uma vez, entendeu? Vai dar, sei lá, 50 horas de podcast, nem o YouTube vai aguentar. O YouTube vai me banir. Então vamos lá, vamos beber uma aguinha. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então é isso. Por onde começar, né? Pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. Eu sou a Lívia, né? Muitos de vocês já têm acompanhado aqui alguns episódios. Eu sou a Lívia, eu tenho 44 anos. Não precisava, né, de contar a idade, né? Já contei, fazer o quê? Sou casada, muito bem casada. Sou casada há 24 anos com o meu marido maravilhoso, Richard Coelho. Está lá dentro do escritório trabalhando. E tenho 2 filhos maravilhosos, Luke Coelho and Kyle Coelho, ok? Yes, American. I have American kids. É uma longa história. Calma que vamos chegar nessa parte também, ok? Então, como que tudo começou? Como começou? Quando eu tinha 19 anos, é a parte quando começou que Jesus entrou na minha vida, tá, gente? Porque se eu for contar para vocês também desde o dia do meu nascimento, misericórdia, né? Ninguém vai aguentar, ninguém vai ouvir esse podcast, né? Quantos quilos que eu nasci, qual que era meu tamanho, em qual hospital que eu nasci, não vai rolar, hein? Não vai rolar. Acompanha aí comigo. Quando eu tinha 19 anos, eu tive uma proposta de ir para os Estados Unidos, mas essa proposta ela não concluiu. E nessa etapa de poder ir para os Estados Unidos, eu consegui tirar meu passaporte, meu visto, através dessa pessoa que tinha feito essa proposta para mim ir para lá. Voltando um pouquinho antes dessa proposta, a minha mãe foi a primeira pessoa da nossa casa, da nossa família, a fazer uma aliança com Deus, o Deus da Bíblia. Foi a primeira a aceitar caminhar com Jesus. E a vida dela foi transformada radicalmente. E através da conversão da minha mãe, muitas coisas aconteceram, que vocês vão saber. Calma, respira, respira. Calma, Lívia. Eu sempre escrevo antes de gravar os podcasts num papelzinho. Calma, Lívia, porque eu sou muito acelerada, né? Agora, calma, gente, calma que vocês vão saber de tudo, ok? E eu lembro que a minha mãe me chamou para ir uma vez num culto de garagem, lá em Belo Horizonte. Isso aí, eu sou de Belo Horizonte, sou mineira e atualmente eu moro em Santa Catarina. Atualmente, né, há 15 anos eu moro em Santa Catarina, terra do meu marido. Mas a minha mãe, ela me fez esse convite de ir ali naquela igreja e eu fui. Não era igreja, gente. Era garagem. Vai me ajudando aí, gente, que o meu cérebro ele é um pouco diferenciado, entendeu? Então, de vez em quando a gente vai dar umas emboladas, normal, tá? Se eu me perder produção, ai, não, hoje eu tô gravando sozinha, não veio a produção. Mas tá ótimo, tá ótimo. Eu aceitei o convite da minha mãe e fui para esse culto na garagem. E achei muito bom, gostei muito de estar ali, mas eu não entendia, né, o que estava acontecendo naquele lugar. Foi a primeira vez que eu tive contato assim com esse ambiente, né, onde Deus falava, onde o Espírito Santo fluía, onde tinha louvores, onde tinha liberdade no espírito, e eu
fiquei ali, né, até me deu uma crise de riso. A minha mãe achou que eu estava debochando, mas eu fui tomada de uma alegria mesmo, assim, sabe. Eu não sei explicar, naquela época eu não sabia explicar, hoje eu sei que era a alegria do espírito, né. E eu voltei para casa depois daquele culto de garagem e fiquei brincando com a minha mãe, imitando as irmãs que tinham orado em língua naquele culto. E a minha mãe falou assim: "É, hoje você tá aí rindo, mas um dia o Espírito Santo vai te pegar". E pegou, gente, e pegou, tô aqui até hoje. Mas eu voltei para casa. E aí foi passando, a gente foi planejando essa minha ida, né, para os Estados Unidos, porque essa outra porta fechou, mas a minha mãe já tinha ido no ano anterior e ela falou: "Não, você vai ficar nesse lugar com essa tal pessoa que era da nossa família e vai dar tudo certo". Eu lembro que eu iria com a minha tia, né, irmã da minha mãe, então estava tudo redondinho já, passagem comprada, tudo certinho para mim ir. Aí a minha mãe me pediu, falou: "Lívia, eu te peço uma coisa só". Eu era bem rebelde, gente. Nossa, eu era uma, como diz, uma ovelhinha bem rebelde. Então a minha mãe falou: "Por favor, Lívia, antes de tu ir, eu preciso muito que você aceite a oração de uma irmã, de uma pessoa lá da igreja". E era por telefone. Na época era aquele telefone, sabe? Ainda não era aquele de, já não era mais aquele de rodar, mas era o de teclinha assim quadradão, sabe? Aí eu falei: "Tá, mãe, não tem problema, relaxa. Oração é sempre bem-vindo, né?". Então, ligamos lá para aquela irmã e ela orou por mim pelo telefone. Eu confesso para vocês que eu não lembro das orações, das palavras que aquela mulher falou no telefone naquele dia, mas eu lembro de uma coisa. Essa uma coisa o Senhor fez eu guardar na minha mente e no meu coração. E ela disse: "Esse lugar que Deus está te levando", e detalhe, a minha mãe não tinha falado nada, absolutamente nada para ela sobre a viagem. E aí ela disse: "Esse lugar que você está indo, Deus vai levantar um homem, e esse homem vai mudar totalmente a sua vida". Falei: "Tá, beleza, né". Passou, esqueci daquilo e fui-me embora para os Estados Unidos. Então, essa primeira parte da minha vida foi essa ida de Belo Horizonte para a América, para os Estados Unidos. E com 19 anos eu dei tchau para minha mãe, para o meu pai, meus amigos. Na época eu tinha um relacionamento de 4 anos também. Dei tchau para todo mundo e fui-me embora para os Estados Unidos. E chegando lá, eu fui vivendo aquela história típica de todo imigrante, né, chegando nova, curiosa, querendo saber de tudo que tinha ali. E, eh, foi muito bom os primeiros meses, deu saudade, mas eu sempre fui uma pessoa muito aventureira, muito fácil de adaptar, né, então foi ótimo, assim, os primeiros meses. Eh, Fiquei nesse lugar, que foi o primeiro lugar que eu fui, foi a ilha de Martha's Vineyard, lá em Boston, na área de Boston, Massachusetts, e fiquei ali, gente. Conheci pessoas novas, trabalhei, né, eh, de limpeza de casa, sem falar inglês. Tenho várias histórias engraçadas sobre essa adaptação no começo ali, quando a gente não sabe falar a língua, né, vai se virando. Uma delas que é muito engraçada, que eu sempre conto quando eu dou aula, né, de inglês, que eu sou professora de inglês hoje, eh essa mulher, que era uma americana que eu limpava a casa, ela sempre quando ela me buscava na casa que eu morava, ela me dava bom dia, me perguntava alguma coisa e eu tentava me comunicar com ela, né, gente, inglesinho de índio, né, sem verbo, sem nada, assim, de gramática, sem saber nada, mas eu ia lá falando as coisas, né, que eu conseguia falar, bem pouquinho. E nesse dia eu cheguei nessa casa e ela falou, "Lívia, go clean nã vai limpar tal coisa, tal coisa". Eu olhei lá para fora, tinha uma varanda, peguei o cloro, o paninho, uma buchinha e tô lá lavando aquelas cadeiras brancas, né, que tem aqui no Brasil também, aquelas brancas bem, típica, né, da gente usar do lado de fora quando a gente faz churrasco e tal, de plástico. Tô lá lavando as cadeiras. Aí, de repente, essa mulher, ela chama, né, não sei se ela tá viva ainda, porque tem muitos anos isso, né, ela chamava Pauline. Ela assim: "Lívia, what are you doing?". Aí eu:
Clean this, no, no, clean this. Ela, não! Foi lá, gente, ela me pegou pela orelhinha, assim, devagarinho, tá, gente? Ela nunca me maltratou, nunca fui abusada. Ela me pegou, me levou lá dentro e me mostrou o rodapé da casa, que era para me ter limpado o rodapé da casa. O trauma foi tão grande, gente, que até hoje eu não lembro, não consigo, eu sempre tenho que ir ou no dicionário ou perguntar a alguém como é que fala rodapé em inglês, porque deu trauma, travou. Não gruda na minha cabeça o nome do negócio. E entre outras histórias, assim, que foi bem engraçada quando eu cheguei lá e eu não falava inglês, né? Depois a gente vai se virando, né? A gente vai ouvindo, eu era muito esforçada. E nessa época que eu morei nesse lugar, as coisas foram ficando um pouquinho complicadas em questão de trabalho e eu me mudei para outra cidade. Eu conheci uns primos que, na verdade, nunca foram primos, mas eram primos dos primos, que a mãe era prima da minha avó e etc e tal, que eu não sei nem explicar o que era. E a minha luzinha apagou. Hoje que eu quero usar a luzinha, peraí. Não, hoje eu vou usar a luzinha. Hoje é diferente aqui esse negócio. Vou ficar olhando aqui para me acender a minha luzinha. Não sei por que que ela apagou. Fica quieta aí, ô minha filha. Fazer o meu cenário aqui bem legal. Então, eu conheci esses meus primos que não eram primos, Madalena, não sei se a Madalena vai assistir esse podcast um dia, né? Quem sabe? Quem conhece a Madalena, gente, vai encaminhando aí, que eu não tenho mais o contato dela, tem muito tempo. Fui morar na casa da Madalena. E aí, ali naquele tempo, eu fiquei ali trabalhando. Gente, eu nem vou contar para vocês a lista de lugares que eu passei para trabalhar, porque não dá, tá? É muitos lugares. Mas eu trabalhei em fábrica de biscoito, trabalhei na fábrica da Gillette, que mais que eu fiz? Trabalhei no Dunkin' Donuts, que foi onde calma, não Lívia, calma, organiza a sua história. Mas já comecei e já termina, né? Onde eu conheci o meu marido, foi no Dunkin' Donuts, aquela loja famosa de rosquinhas, as rosquinhas, os donuts. E os donuts, gente, isso mesmo, muito bom, muito bom. Trabalhei ali e um monte de lugar. Enfim, fiquei por ali, né, naquela região. E ali o Senhor começou realmente a fazer algo na minha vida. Mas, primeiro teve uma tribulação, que eu não vou entrar no que era, porque é muito pessoal. E a minha mãe veio do Brasil para ficar comigo, porque ela precisou de me dar apoio por causa dessa situação que eu passei. E dali ela ficou. Ela acabou ficando mais um pouquinho, mas ela voltou lá para a ilha de Martha's Vineyard. E eu fiquei ali naquela cidade que eu tinha me mudado, que chama Lowell, lá em Massachusetts também, Lowell. E aí eu comecei a trabalhar nesse Dunkin' Donuts. Mas espera aí, deixa eu organizar aqui a minha memória. Antes de eu trabalhar no Dunkin' Donuts, nesse Dunkin' Donuts específico, porque eu trabalhei em um Dunkin' Donuts com meu primo Arthur, que também não é, nunca foi meu primo, mas ele passou a ser meu primo, porque a mãe dele era prima de não sei quem também da minha família, que eu não sei de onde que é, que nós viramos tudo primo, gente. Eu ganhei um monte de primo. Acho que eu devo ter uns 200 primos lá nos Estados Unidos, entendeu? Alguns que eu já conhecia, mas como eu era criança e eles tinham ido morar para lá, eu acabei esquecendo deles e a gente se reencontrou, né? Mas o Arthur, ele não é meu primo também, mas ele acabou virando meu primo. Dene, Arthur, um monte de gente. E aí eu fui trabalhar nesse Dunkin' a primeira vez, onde eu desenvolvi bastante o meu inglês. E nesse inteirinho aí, que eu trabalhava nesse Dunkin' de madrugada, eu ainda morava com a minha mãe. E a minha mãe orava muito por mim, muito. Eu ainda não tinha me convertido, não tinha conhecido o Senhor, mas minha mãe sempre estava orando por mim. E eu lembro que nessa época a minha mãe ia numa igreja e ela me convidou para ir nessa igreja. E eu fui algumas vezes. E quando eu ia, eu gostava muito de estar lá. Mas eu gostava de estar no mundo também, né? Então eu pensava, eu não vou virar crente, porque eu gosto de ir para as festas, eu gosto de fazer as minhas coisas, né? E tal. E na época eu ia muito para as festas brasileiras que tinha lá, ia saía assim para outros lugares com umas amigas minhas. A gente várias vezes nós fomos para uma outra cidade porque conhecemos uns carinha lá, uns poloneses. Aí ela começou a namorar com polonês e a minha mãe brigava muito comigo porque eu ia, né, e passava fim de semana longe de casa e ela não sabia onde que eu estava. Gente, olha, as mães sofrem, né?
Se você está me assistindo e você está orando pelo seu filho que não converteu ou que está longe dos caminhos do Senhor, não desanima, continua orando, porque oração de mãe, gente, é poderosa. E a minha mãe continuou ali, né, orando firme e forte. E um dia eu fui, eh, para esse fim de semana, né, que eu estava, e quando eu voltava, minha mãe estava ali com uma irmã da igreja também, amiga dela, a tia Ima, a missionária Ima, ela sempre dormia lá. E eu morria de medo da Ima, gente. Eu morria de medo da Ima, porque como eu vim de eu já fui, né, na verdade eu nasci na igreja católica, né, minha mãe e meu pai, nos criaram na igreja católica. A gente batizou, fez catecismo, aquelas coisas tudo, mas a gente não praticava. E também conheci outras religiões, porque eu sempre fui uma pessoa muito sedenta de Deus, então já tinha visitado a igreja dos Mórmons, já tinha ido, eu já tinha frequentado o espiritismo, né, o espiritismo, igreja espírita, que não é igreja, né, é uma religião, não sei nem descrever, mas eu ia muito, né, e mas nunca consegui encontrar, assim, as respostas que eu buscava. Eu sempre tive muita sede de Deus, então eu fazia perguntas e eles não conseguiam responder, e aí eu desanimava, parava de ir. E aí, como eu tinha essa coisa de a pessoa, revelar, assim, né, eu não sabia que era essa palavra que falava revelar, mas eu tinha falava: "Ela vai pegar, assim, no meu pé quando eu chegar de madrugada, assim, pisando em ovos para não acordar ninguém, ela vai virar e falar assim: 'Ah, eu sei o que que você estava fazendo, você foi ali, fez isso e aquilo'", então eu morria de medo da Ima. A Ima é aquela irmã, assim, do coque que você tremia, assim, ó, porque Deus, né, Deus usava aquela mulher. Ela era muito de Deus. E eu chegava de madrugada, a Ima nunca pegou no meu pé, literalmente, né, assim, na minha perna, mas no outro dia, quando ela estava ali no apartamento, ela estava sempre conversando comigo, falando sobre Jesus, falando sobre a palavra, e um dia ela falou assim, para as pessoas que moravam no apartamento e para minha mãe: "Ninguém entra neste quarto, porque agora eu vou conversar com ela, é só eu, ela e Deus". Gente, eu tremi, eu fiquei branca. Vou até beber uma aguinha para dar fôlego para terminar essa história. Eu tremi, porque eu falei: "Meu Deus, agora a Imma vai me colocar dentro desse quarto e ela vai falar tudo que eu fiz ontem, tudo que eu fiz semana passada, tudo que eu aprontei, todas as coisas, tudo, 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 tudo". Não era nada grave não, gente, eu não aprontava tanto assim não, meu negócio era sair para divertir, eu não bebia, não usava droga, mas eu amava sair com as minhas amigas para dançar, para dar beijo na boca, né, conhecer, guri, né, como diz aqui no sul, né. Na época eu era mineira, eu não falava guri. Como é que eu falava, gente? Pra ficar, gente, eu sou velha. Pra ficar, entendeu? Pra ficar, ficar. Quem tá quem é dessa geração não vai saber, pesquisa lá no Google, o que que é ficar. Acho que vocês sabem, né, também não tô tão velha assim. E aí eu falei: "Agora a Imma pegou, agora a Imma vai falar tudo, vai falar pra minha mãe e eu tô frita. Minha mãe vai me trancar aqui nesse quarto, é cárcere privado pra sempre". Mas não, a Imma me levou ali no quarto. Eu lembro que a gente tinha 2 caminhas, eram umas camas bonitas que eu comprei de madeira, meio rústica, e tinha uma do lado da outra. O quarto era pequeno, a minha mãe dormia em uma e eu dormia em outra. A Imma sentou lá naquela outra cama e eu sentei na do lado de cá. Tipo, onde tá essa almofadinha aqui uma e onde que tá essa almofadinha aqui a outra. E aí ela começou a me contar uma história. Ela começou a me contar que uma vez, e eu creio que essa história é verdade, porque ela veio como uma onda, assim, comigo. Não era fábula, não era, conto. Ela falou que essa moça, que nasceu na igreja, todo carnaval ela se desviava. E aí ela ia para o carnaval, fazia tudo que tinha direito e voltava arrependida para a igreja. E ficava o ano todo na igreja e chegava na época do carnaval, ela fazia a mesma coisa. E ela foi fazendo isso 2, 3 anos. No terceiro ano ou no quarto, não lembro, assim, ao certo, essa moça ela caiu ali no carnaval, bateu a cabeça e ela entrou em estado grave. E ela foi internada no hospital. E a família dela ficou ali orando por ela. Naquele coma que ela entrou por causa dessa queda que ela teve, ela conta
depois que ela saiu desse coma, que ela orou ali, que ela estava ali, né. As pessoas falam que a pessoa está em coma, ela não morreu, então ela está ali, dentro daquele corpo, né, ali dentro do inconsciente dela, e ela está viva. Então ela conta que nesse meio ali, nesse momento que ela passou de coma, ela orou e ela falou: "Deus, eu quero viver, eu não quero morrer agora, eu sou muito jovem. Me permita viver, eu prometo, eu faço uma aliança, um voto, que eu vou te servir para sempre. Que se o Senhor me deixar viver, eu quero casar, eu quero ter filho e te servir. Depois que eu casar e eu tiver filho, o senhor pode fazer o que quiser com a minha vida, mas eu queria muito viver, para me poder viver esse sonho de casar e de ter filhos e de voltar a te servir. E eu nunca mais vou me desviar dos seus caminhos." E Deus ouviu a oração dessa moça, isso a Ima me contando essa história, e ela saiu daquele coma e Deus deu uma nova chance para ela. Aí a Ima me contando e eu pensando, né, pensando na minha mãe, enquanto ela falava eu ia pensando na minha mãe, pensando nos lugares que eu frequentava, nas amizades que eu tinha, na vida que eu levava, e aquilo foi entrando, né, no meu coração. E a Ima me contando que ela casou, Deus curou ela, ela saiu do coma, ela casou, ela teve filhos, eu não lembro agora quantos filhos que essa moça teve, e passou um período, Deus levou ela. Nossa, quando a Ima me contou essa história, gente, me deu um temor, porque detalhe, parênteses, eu não conhecia o Jesus da Bíblia, eu não andava com Deus, eu não conhecia esse Deus profundamente como a minha mãe conhecia, mas eu tinha muito medo. Eu falo medo porque era naquela época, era um medo, mas hoje eu vejo que era um temor que eu já tinha de Deus, porque a minhas amigas até me convidavam para fazer algumas outras coisas a mais de errado, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela dirigia, geralmente a gente ia no carro dela, e ela fazia alta velocidade na BR, e eu sempre falava com ela: "Amiga, não faz isso, né, calma." Porque eu tinha muito medo de acidente, eu tinha medo, assim, de tipo: "Meu Deus, eu tô aqui em desobediência da minha mãe, alguma coisa ruim vai acontecer comigo." Então eu tinha temor. E quando a Ima me contava aquela história daquela moça, eu fui tomada de um temor muito grande. E as lágrimas escorrendo, e ela falou: "Hoje Deus te chama para você seguir a Ele. E a escolha é sua. O que que você vai escolher?" E aí eu falei para ela: "Eu escolho, eu quero." Aí ela me tirou do quarto, olha só, gente, estava ali no secreto, ela, né, me puxou a minha orelha, semeou aquilo na minha vida, me tirou do quarto, me levou na sala. Eu morava com uma prima minha também, que não é prima. Ai, eu imagino vocês assistindo esse podcast dando risada. A Marisa, maravilhosa Marisa. Eu morava com a Marisa e com a Marta. E ela era cabeleireira. E aí, era um salão que tinha na sala daquele apartamento. E tinha cliente ali, tinha minha mãe, tinha a Marta, tinha cliente, e a Ima me levou ali para a sala, me colocou ali de joelho e falou: "Agora nós vamos orar e você vai confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida." E ali naquela sala daquele apartamento, eu recebi o Senhor Jesus, eu consegui aceitar o amor dele e eu confessei ele como meu Senhor e Salvador. Mas não foi ali que eu me converti totalmente. Eu ainda continuei dando umas passeadas aí pelo mundo, mas depois daquele dia foi diferente. Eu já não tinha mais aquele mesmo desejo de estar ali fazendo aquelas coisas que eu fazia com as minhas amigas, né? De estar saindo para balada, viajando, enfim. E continuei indo na igreja com a minha mãe, né, falei: vou na igreja porque é bom, eu gosto de estar lá", mas não tinha parado de fazer as coisas do mundo ainda. Eu fumava na época, a única coisa, assim, que eu vejo que eu fazia bem errado era, além das outras, né, que era uma lista gigante, né, mas não, o podcast dos pecados não é hoje, tá, gente? Eu fumei desde os meus 13 anos até os 20. E aí, continuei na igreja. Aí, nessa época, eu saí desse Dunkin' Donuts que eu trabalhava e fui trabalhar numa empresa onde as meninas da igreja da minha mãe, tinha
4 meninas, 4 mulheres, né, na verdade, porque a Jenna era da minha idade e tinha a Rosane, a Claudinha e a Baiana, a Gisélia, que eram 4 mulheres, né, que eram da mesma igreja da minha mãe. Olha só, gente, Deus, quando ele tem um propósito para nossa vida, ele nos cerca, ele sabe nos cercar. E aqui eu abro um parente. Será que você também está tendo convites para viver uma nova vida com Jesus? Talvez você é um filho pródigo ou um desviado, ou tem uma amiga orando por você e você está assim com um pezinho aqui, um pezinho ali, e não consegue se decidir? Deus vai começar a te cercar. Será que ele já está te cercando? Porque comigo o Senhor começou a me cercar. E aí eu fiquei ali trabalhando nessa empresa com essas 4 mulheres. E elas continuaram semeando a palavra de Deus, né? Me evangelizando, me ajudando. E nesse meio tempo, eu trabalhava nessa empresa, que era, de 7 da manhã até 3h30 da tarde, e nessa época minha irmã e meu cunhado estavam para chegar nos Estados Unidos para morar lá também. E eu queria alugar um apartamento, e eu não tinha dinheiro, então eu consegui um outro emprego, porque lá é muito normal isso, né, você ter mais de um emprego. E aí eu voltei a trabalhar no Dunkin' Donuts, só que em outro Dunkin' Donuts. E foi nesse outro Dunkin' Donuts que eu conheci o meu marido. E aí, nessa época, que as meninas já estavam me evangelizando, que eu ia de vez em quando na igreja com a minha mãe, eu conheci o meu marido. E eu lembro que alguém, que eu não vou lembrar agora quem, me deu uma Bíblia. E era aquela Bíblia de papel, uma Bíblia pequenininha assim. Hoje até não se vê tanto dessa Bíblia, né? Hoje, graças a Deus, acho que talvez seja mais barato, mas geralmente quando a gente dá uma Bíblia para alguém é um outro tipo de Bíblia. Mas era aquela Bíblia bem simples, com capa de papel. E alguém me deu essa Bíblia. E a pessoa falou assim para mim: eh, "Você lê todo dia Salmos, porque Salmos é um livro fácil para você entender a Bíblia". Porque eu falava: "Como é que eu vou ler a Bíblia? Eu não vou entender, né, eu nunca li a Bíblia". E a pessoa me falou para me ler Salmos. Então, todo dia antes de eu dormir, eu abri a Bíblia e eu li uns Salmos. E aí, um belo dia, eu tô lá no apartamento, a minha mãe já não estava mais morando comigo, ela já tinha voltado lá para a ilha. Ido lá para a ilha, né, que a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos, ela morou na ilha. Então ela veio, ficou comigo ali em Low e voltou para a ilha. Depois que eu, né, estava um pouquinho mais tranquila, ela me deixou morando ali com a Marisa e voltou para a ilha. E eu lembro que depois que eu li esse salmo, eu me ajoelhei pela primeira vez no chão daquele quarto. Pela primeira vez, eu fiz uma oração. Pela primeira vez. Uma oração mesmo assim, vou orar, vou falar com Deus. E eu lembro que tinha pouco tempo que eu tinha rompido esse relacionamento que eu tinha deixado aqui no Brasil de 4 anos e meio, eu tinha rompido com esse relacionamento. E eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de toda hora estar com uma pessoa diferente. Apesar de eu naquela época, né, sair, conhecer pessoas, né, e tudo mais, eu sempre gostei de ter alguém. E eu me sentia muito sozinha lá nessa época nos Estados Unidos. Me sentia muito carente, né, estava longe da minha família, minha mãe morava em outra cidade e me senti muito sozinha. E nessa oração, quando eu ajoelhei, eu lembro como se fosse hoje. Eu orei e falei: "Senhor, eu não amo o fulano de tal", falei o nome desse ex-namorado meu, "e eu tô me sentindo muito sozinha. Eu queria muito uma pessoa que me respeitasse, que me amasse, que cuidasse de mim, para eu não ficar assim tão sozinha aqui". E e pronto, gente, não lembro mais o resto das coisas que eu falei, mas eu orei isso. Fechei a minha biblinha, apaguei a luz e fui dormir. Nesse dia, nessa noite, olha que interessante, muito interessante, eu estou pensando nisso agora. Inclusive, vou abrir um parênteses, se você não assistiu o episódio anterior sobre sonhos, quando você terminar esse episódio, volta lá e assiste. Porque nessa noite eu tive um sonho. Olha só, Deus começou a jornada dele comigo, o meu relacionamento com ele lá atrás. Esse era um ano de 2001 ou era 2000? Eu não lembro agora. Acho que era 2000, que eu cheguei lá
Em 2000, foi no meu primeiro ano. No ano de 2000, gente, olha só, 25 anos atrás, eu começava o meu relacionamento com Deus. E ele já começou falando em sonhos comigo, porque esse sonho que eu tive, ele começou a moldar todo o resto da minha história, que vocês vão saber nos próximos episódios, porque eu já estou quase fechando esse primeiro capítulo, hein? Eu falei que era meia horinha, né? Meia horinha o primeiro capítulo do testemunho da minha vida. E aí, gente, nessa noite eu sonhei com quem? Com quem que eu sonhei? Com quem que eu sonhei? Com meu marido. Só que ele ainda não era nem meu namorado naquela época, eu nem me interessava nele. Já devia ter, sei lá, um mês que eu estava trabalhando nesse Dunkin' Donuts, que ele trabalhava também. Mas eu não, nem tinha um assim, gente, nunca nem olhei para ele assim com outras intenções, mas ele já estava interessado em mim, porque o meu amigo Eriston me contou. Eriston, vou te mandar o link desse podcast para você assistir, meu amigo, porque você foi o anjo do Cupido. Não existe, não tem na Bíblia isso, tá, gente? O anjo do Cupido, tá? Isso é heresia pura, mas eu vou usar a ilustração. Foi o Eriston. Naquela época podia, porque eu não era convertida, né? O Eriston foi a ponte deste esquema. Mas, enfim, sonhei com meu marido. Quando eu acordei no outro dia, que eu lembrei dele, sabe quando dá aquele gelinho na barriga? Eu fiquei com gelinho na barriga e eu fui trabalhar. Cheguei lá na empresa que eu trabalhava com as meninas da igreja, contei o sonho para elas, contei a experiência que eu tinha orado, que eu tinha pedido para Deus um relacionamento e que eu sonhei. Aí elas começaram: "Ah, quem sabe não é ele então o seu escolhido e tararã, pá-pá-pá". E tá, acabei meu trabalho, fui para casa, tomei meu banhozinho, coloquei meu uniforme do Dunkin' Donuts, bonezinho, roupinha e fui trabalhar aquele dia. Quando eu cheguei naquele Dunkin' Donuts, gente, põe aí produção, põe aí o coraçãozinho com a flecha. Vou orar para saber se o Espírito Santo vai deixar eu botar essa ilustração, mas eu vou botar um monte de coraçãozinho, um monte de coraçãozinho na tela, um monte de coraçãozinho. Ai, meu Deus, eu olhei para ele e me deu aquele gelo na barriga. Gente, meu Deus, naquele dia o Senhor colocou amor no meu coração por aquele homem. Colocou amor no meu coração por aquele homem, que não era amor, né? Era outra coisa, né? Que a gente não pode falar aqui em podcast. Você já sabe, né? Deu aquele. Ai, meu Deus, eu olhei para aquele homem, para aquele jovem lindo, musculoso, meu Deus, os olhos azuis. O cabelo do Richard era aqui assim, gente, coisa mais linda. Muito cabelo assim, ó, cabelinho dele assim. Aí tá. Aí a gente já, né, já começou a trabalhar diferente, né? Oi, tudo bem? Deixa eu te ajudar. E aí foi, né? Foi um dia, foi 2 dias, foram 3 dias e nada desse homem, né? Tipo, mostrar interesse por mim assim. E aí o Eriston, meu amigo, falou, Olivia, ele tá interessado em você. E eu estava interessada num outro colega dele que morava com ele, que ia lá no Dunk, um moreno. Quando eu falo morena, da minha cor, assim, cabelo preto meio hippie, que meu marido fala que ele era horrível. Ele era muito feio, meu marido fala. Mas eu não achava naquela época, né? E aí eu falei pro Eriston, falei, mas eu tô interessada no moreno. Aí ele, olha aqui, o moreno é meu. E aí ele falou, olha, esse moreno não quer nada com você. Você sai fora. Quem tá afim de você é o Richard. Fica com o lourinho e me deixa em paz e sai do meu caminho. Tá. E aí, gente, foi passando alguns dias e nada do Richard vir, né, falar comigo. Eu dava carona pra ele, pensava, ai, hoje ele vai me dar um beijo, né? Hoje ele vai falar alguma coisa e tal, me pedir em namoro. Não existia isso, né, naquela época, né, gente? Não era coisa assim de pedir em namoro, mas eu ali, né, com esperança de alguma coisa acontecer e nada. Aí eu brinquei com as meninas do trabalho. Falei, ah, mas se hoje ele não chegar, eu era ousada, gente, eu era ousada. E lá no Dunkin' Donuts tinha aquelas câmeras frias, né? Onde a gente deixava os congelados. Eu falei, se hoje ele não fizer nada,
vou fazer, eu vou enfiar ele lá na câmera fria e eu vou pegar ele, eu vou dar um beijo nele, é hoje. Aí não precisou, né, gente? Graças a Deus, né? Que Deus já falou: vou começar a escrever a história dessa menina, que o negócio aqui tá muito atrapalhado, tá muito confuso, tá muito confuso. E aí, nesse dia, eu dei carona pra ele ou ele me deu carona, porque a gente fazia isso de vez em quando, assim, sabe? Um dava carona pro outro. Apesar que os dois tinham carro, eu não sei o motivo disso. Não, eu dava sempre carona pra ele, porque acho que o carro dele estava, sei lá, alguma coisa, que ele não ia de carro todo dia. E aí, nesse dia, nós fomos dar carona pro amigo moreno também, que trabalhava num restaurante. A gente passou para pegar ele, porque a gente ia no apartamento de uma amiga nossa que ia ter uma janta lá, um negócio. E aí, nessa espera desse outro rapaz chegar, o Richard deve ter pensado: eu? Eu vou, ó, agir rápido, porque senão eu vou perder ela. E aí, gente, ai, e aconteceu o primeiro beijo. Ele me deu um beijo, e aí, ai, meu Deus, meu Deus. E aí, nunca mais nós nos desgrudamos. E aí, a gente começou um relacionamento e nós namoramos 3 meses. 3 meses, gente. 3 meses. Só 3 meses. E a gente casou. Só que esse é tema para o próximo podcast. Estão gostando, gente? Vocês estão gostando dessa nova, desse novo formato aqui? Desse outro podcast só comigo, sem falar da Bíblia só, sem ser estudo bíblico. Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus me pediu para fazer esse podcast, eu pedi muito para Ele me direcionar, né, no que, como que seria, o que que Ele desejava, né? E Ele foi me dando as direções. Então, nós começamos ali com pilares, né, da fé que eu acredito muito que são coisas extremamente importantes para a gente ter na nossa caminhada cristã, é o entendimento do que é o fundamento da nossa fé, senão a gente fica aí perdido, sendo levado por todo vento de doutrina. Então, oração, palavra e jejum são os pilares da nossa fé, e nós começamos esse podcast fazendo essa série de, de estudos, né? De testemunhos e de estudos. E também os convidados, né? O Senhor também me direcionou a estar fazendo estudos, né, sobre alguns temas que Ele vem trazendo para a gente estar compartilhando. Então, esse podcast vai estar sempre assim: estudo bíblico, convidados e também a minha história, meus testemunhos, contando aquilo que o Senhor fez na minha vida. E essa é a primeira parte. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês gostaram, espero que vocês curtam, se inscrevam nesse canal. Vocês acreditam que hoje eu estava com uma amiga no telefone? Não vou falar o nome dela não, tá? Vou te poupar. E eu falei assim: amiga, tu não se inscreveu ainda no meu canal, eu não tô acreditando, que vergonha. Se você é minha amiga, você está assistindo esse podcast agora e não se inscreveu, meu Deus, você vai lá se inscrever. Por quê, gente? Quando você curte, compartilha e se inscreve, esse canal aqui, ele entende que esse conteúdo ele é relevante e ele começa a distribuir, a entregar. E o nosso propósito aqui é que esse podcast e os outros e os que vão vir alcancem mais e mais pessoas, porque eu creio que é o Senhor que transforma a nossa história. Como Ele transformou a minha e como Ele vai transformar e já transformou a sua, Ele pode transformar de muitas pessoas. E esse canal aqui, o propósito dele é exatamente isso: levar essa mensagem, levar essa palavra que transforma. Então, por hoje é isso. Eu vou deixar aqui para vocês lerem o Salmo 139, que é um salmo maravilhoso, fácil de entender, onde vai despertar em você um interesse em conhecer mais profundamente este Deus que te sonda e te conhece e sabe todos os seus caminhos, sabe por onde você passa, sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, e ele se importa com você. Esse Deus do Salmo 139 que já escreveu a sua história quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Uau, que Deus maravilhoso! É esse Deus que escreveu a minha história. E é esse Deus que deseja revelar para você a história que ele já escreveu também, antes de você mesmo conhecer, porque a palavra diz que ele nos amou primeiro.
por isso a gente tem capacidade, por isso que a gente pode conhecê-lo também, porque ele nos amou primeiro. E eu quero te convidar, ao fim desse episódio, se você ouviu essa primeira parte do meu testemunho e gostaria de fazer também uma decisão de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, como eu fiz lá naquele apartamento, lá naquele lugar, lá nos Estados Unidos, onde o Senhor me encontrou. Eu te convido também a fazer esse convite. É muito simples, não é complicado. Jesus, ele é muito simples. A obra que ele fez na cruz para te dar uma vida eterna, para te perdoar, para te dar uma nova vida e uma vida em abundância. Ora assim comigo, fecha seus olhos e diz: Senhor Jesus, hoje eu te convido a ser o meu único e suficiente Salvador. A palavra diz que se eu confessar o Senhor com os meus lábios e crer com meu coração, eu seria salva. E hoje eu recebo a sua salvação. Eu recebo o perdão dos meus pecados e te convido a escrever a minha história a partir de hoje. Eu deixo o Senhor ser o pastor do meu coração. Me ensina os teus caminhos. Espírito Santo, eu te dou liberdade. Fala comigo. Transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por você ter assistido até o fim esse episódio. Que Deus te abençoe. E até o próximo episódio do It's All About Him. É tudo sobre ele.